Vamos lá, parágrafo 7º, na página 142, da caridade. Que é a caridade? A caridade é uma virtude sobrenatural infundida por Deus em nossa alma, pela qual amamos a Deus por si mesmo sobre todas as coisas e amamos ao próximo como a nós mesmos por amor de Deus. Por que motivos devemos amar a Deus? Devemos amar a Deus porque Ele é o sumo bem, infinitamente bom e perfeito, e além disso porque Ele o manda e pelos inumeráveis benefícios que dele recebemos, inclusive porque é nosso Pai que está no céu, nosso Criador, zela por nós, olha por nós, nos corrige, nos alimenta, nos ajuda, nos cura, né? Nos ama, e nos ama tanto, mas nos ama tanto que enviou o seu Filho Jesus ao mundo, seu único Filho, para morrer por nós, pelos nossos pecados, e assim abrir as portas do céu. Então olha aí quanto motivo para amar nosso Deus, que é nosso Pai e que tanto nos ama. Por que motivos devemos amar a Deus? Já foi. Como se deve amar a Deus? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com o nosso coração, com a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. Eu vou refazer. Como se deve amar a Deus? Devemos amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças. O que quer dizer amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer preferi-lo a todas as criaturas mais caras e mais perfeitas e estar disposto a perder tudo antes que ofendê-lo ou deixar de amá-lo. Então, primeiro Deus. A gente foi levado no mundo, queria dizer que é uma coisa até cultural, é o pessoal mais velho, né? Hoje em dia as coisas estão tão assim estranhas que eu não sei se eu posso mais dizer isso. Mas antigamente, né, tinha muito a questão, foi investido muito na questão do amor, né? O amor, você encontrar o amor da sua vida, a mulher da sua vida, o homem da sua vida, aquela pessoa que vai completar você para sempre, vão construir juntos uma família, e tudo isso é muito bonito, né? O problema começa onde, assim, os poetas, os compositores, os autores de livros, etc., no exato ponto que eles começam a colocar esse amor como um objetivo, assim, acima de tudo. É o máximo na sua vida. O amor carnal, assim, primeiro o amor com a outra pessoa, aquela pessoa é a pessoa da sua vida, se a pessoa não está com você, meu mundo caiu, etc. Aproveitando aí a questão, né, do amor mesmo que existe entre o homem e a mulher. Eu estou falando de amor de sentimento e não de sexo, tá certo? Para ficar bem claro. Tudo bem, só que depois isso decaiu. Depois isso decaiu, foi decaindo, então criaram toda uma coisa assim em cima da pessoa ideal, em cima de estarmos com a pessoa para sempre e tudo mais, na Terra, né? Porque a gente morre, mas enfim, não vamos falar sobre isso para as pessoas, né? E a gente não pode deixar de imaginar que tudo isso, não dá para deixar de pensar que tudo isso foi muito proposital. Porque já que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, você coloca, no caso dos homens, amar a sua mulher sobre todas as coisas, mas ninguém falava assim. Não falava assim, mas colocava assim. Amar o seu marido sobre todas as coisas, então se coloca de uma forma que a pessoa, assim, passa a ser a razão da sua vida, a razão da sua existência, e não Deus. Então estamos tirando Deus de lado, perceba o esquema, estão tirando Deus do lado. Né? E não esqueça que está aí a cultura para estragar a humanidade faz tempo. Lembrando que Santa Teresa d'Ávila reclamava lá atrás, lá no século XVI, nos romances de cavalaria. Então, eles não começaram ontem, nem a semana passada. Só que depois esse amor, que era um amor sentimento, virou amor sexo. Virou sinônimo de sexo só. Então as músicas continuaram falando amor, mas aí eles passaram a usar amor como sinônimo de sexo. E hoje em dia já nem disfarça mais, né? Mas no nosso tempo, quem tem cabelinho branco estava na época dos militares aí, tudo mais, tinha censura, apesar que falam muito da censura, mas quanto mais eu penso sobre as músicas que eu ouvi, eu percebo que a censura era muito menos do que devia ter sido, porque eram assim uns valores absurdos que estavam sendo passados, ou pelo menos na época eu não via, mas o Senhor está mostrando agora, né, de uns anos para cá, os absurdos que a gente ficou ouvindo e assimilando aqueles valores e achando que aquilo era certo. Afinal das contas, estava bem embalado, né? O esterco bem embalado, assim, num papel celofane, papel bonito de presente. E aí, então, virou amor-sexo.
E isso já lá atrás, né? Isso faz tempo já, também não é de hoje. A gente pode puxar o Vinícius de Moraes aí, dele para trás, né? Para você ver, né? Você não achava isso, né? Mas lá para trás, do Vinícius de Moraes para trás, aí com certeza. Tem uma música chamada Minha, uma letra até que eu achava muito bonita, e que ele vai dizendo, né, é uma letra, né, depois fizeram música, que ele não fazia música, ele fazia letra e outros compositores parceiros dele que faziam música. E ele diz, né, do amor dele pela pessoa, que a pessoa vai ser dele desde a hora que nasceu, vai ser para sempre, e aquela coisa toda bonita, né? Só que não. E vai falando do amor dele por ela e tudo mais. É bonito, né, de você ver. Só que tem uma coisinha, uma frasezinha que passa no meio que a gente não percebe, mas quando você vai ouvir criticamente, você passa a perceber que, peraí, que história é essa? Né? Ele vai falando, né? Você vai ser minha, aquela coisa toda. Só que esse minha, ele está falando sexualmente. E chega uma hora que ele fala: não temas essa imensa sede que ao teu corpo vou levar. Ele não está falando de amor pela pessoa, ele está falando de relacionamento sexual. E compositor, gente, você tem que entender o seguinte: letrista, poeta, são pessoas assim que têm que estar sempre apaixonadas para fazer poesias e vender. E aquilo é como uma droga. Aquilo é como uma droga para a pessoa, que a pessoa assim, ela está sempre mudando de relacionamento, vai estar sempre sentindo aquela emoção e fazendo novas letras e novas músicas e novas poesias, você entende? Assim que funciona. Então você pode ver que a maioria, né, desses que são letristas mesmo, os cantores em si é outra conversa, mas quem faz letra mesmo, né, apesar que eles também têm uma vida bem devassa, vários deles, mas os que são letristas mesmo estão sempre pulando de relacionamento em relacionamento, para sentir aquela emoção de novo, porque de repente todas aquelas poesias que fazia para a mulher amada agora perdeu a graça e vamos começar de novo com outra e fazer música para outra, letra para outra. Você está entendendo? Eu conheço gente assim. Então, é o tipo da coisa, bom, eu era compositor, sou compositor, mas não fazia isso, pode ficar sossegado. Sem contar aqueles que começam a ter um monte de diamantes por aí. Resultado, no caso do Vinícius de Moraes, certa vez eu vi um documentário sobre ele, assim, com filhas reclamando muito, dizendo que era do sofrimento da família, porque ele andava por aí, realmente estava, né, com a galera, né, e tudo isso é contra a lei de Deus. De acordo com a lei do Senhor, está pecando contra o mandamento da castidade. Mas vamos voltar então, voltando aqui para o tema nosso da catequese, olha só o que está acontecendo. Primeiro, você devia amar a Deus sobre todas as coisas, mas aí foi tirado Deus, dá licença um pouquinho, e foi colocado uma mulher ou um homem no lugar. Tá? E aí, por causa desse homem ou dessa mulher, se morre, se mata, né? Se vive exclusivamente para pessoas, se sujeita aos caprichos, se sofre, se... Você está entendendo? Era para ser com Deus, era para se obedecer a Deus. Quando é com Deus, a pessoa não quer sofrer, não quer morrer, não quer matar, né? E simplesmente, opa, como assim? Porque eu, etc. Mas foi feito isso romantizado, o romantismo, o movimento do romantismo. E também, se for um relacionamento feliz, na verdade, eles consideram infeliz, porque o romantismo, ele era um movimento literário e também atingiu a parte de música lá no século XIX, que era um movimento que simplesmente, se você fosse feliz, você estava sendo infeliz. Não, para você ser feliz, você precisa ser infeliz. Você precisa estar sofrendo por amor, senão você não é feliz. Tudo invertido. Só que depois, mais modernamente, o amor por aquela pessoa virou só sexo. Então foi empobrecendo, foi tirando o Senhor e foi colocando o ser humano e empobrecendo também o ser humano, reduzido a essas músicas. Tem música que a gente ouve aí de mulher aí sertaneja cantando, às vezes junto com o cara, fazendo dueto, junto com o cantor aí desses mais modernos aí que estão na mídia agora. E, gente, dá vergonha de escutar a pornografia que é aquilo. Mas dá vergonha. Isso é um absurdo uma pessoa cantar um negócio daquele. Dá vergonha, está num ponto de comércio ali, outro dia estava numa farmácia comprando remédios, o que é isso? E as pessoas estão tranquilas, tem gente que até, é triste, né? Assim, fica até com os olhos cheios de lágrimas, pensando no amor, como se aquilo fosse realmente amor. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas, é primeiro Deus, depois os homens. Nós temos que reaprender a viver. Aqueles que ainda que caíram nisso também, têm que reaprender a viver. Primeiro amar a Deus. Então não vou amar minha esposa, meu marido, claro que vai. Mas é claro que vai, você prometeu isso no casamento. Amá-lo, né? Tá lá, eu prometo, né? Nos votos do casamento é prometido justamente isso. Uma das coisas é amar a pessoa, até que a morte nos separe.
né? Claro que você vai amar a pessoa, mas o Senhor está em primeiro lugar. Tem que ser Deus em primeiro lugar. Depois, então, vem a sua esposa, sua família, né, seus filhos, os parentes, os entes queridos, os amigos em volta. Mas primeiro, né, é Deus. Depois é um núcleo familiar, tanto quanto possível, claro. Depois vai descendo. Tem gente que coloca amigo e amiga mais importante do que a esposa e o marido. Não estou brincando, não estou exagerando, não. Acontece isso. Então é preciso colocar Deus no lugar de Deus. A César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O Senhor em primeiro lugar. E aí então a gente vai passar a amar a Deus em primeiro lugar. É claro que tem assim, guardadas as diferenças, porque a Deus é um amor que nós devemos a Ele de filhos. Nosso Pai que está no céu, amor de filhos com relação ao nosso Pai. Aí também tem um outro problema. Veio também a mídia, o comunismo, a maçonaria, a companhia limitada, e destruíram a figura do pai e destruíram a figura da mãe. Agora estão destruindo a figura da mãe, tá? Antigamente a mãe era a santa e o pai era o demônio. Agora já estão destruindo a mãe também, não é de hoje. Eu sabia. Eu falava isso, quando começaram a destruir a figura do pai, eu falei, a próxima são as mães. Batata, mas é óbvio. Eles querem separar as crianças, os jovens da família. De tal forma que a pessoa escute o Estado, escute o demônio, escute a cultura, entre aspas, cultura demoníaca, né, diabólica, mas não os pais. Então tem que vacinar a pessoa para ela não escutar os pais. Só que essa jogada parece toda uma coisa política, é também política, mas ela é satânica. Porque na verdade o que o demônio está querendo não é só separar as famílias, ele quer levar todo mundo para o inferno, ele quer separar as pessoas de Deus. E ele não consegue levar as pessoas para o inferno se ele não separar de Deus, que é pai, de Nossa Senhora, que é mãe. Você entende? Então, amar a Deus nós devemos amar como nosso Pai, o nosso Pai que está no céu. Pai perfeito por excelência, aquele que realmente cuida de nós. Se seu pai tinha problemas, se de repente você tem um monte de queixas do seu pai, sejam elas verdadeiras ou, sei lá, sejam elas até influenciadas pela mídia mesmo, pela cultura demoníaca e satânica, maçônica, por aí vai, não importa. Esse aí é o seu pai na terra, tem que ver se o que você pensa é verdade, mas esse aí é o seu pai na terra. Agora, o pai do céu é perfeitíssimo. E a mesma coisa, tem reclamação com a mãe, alguma coisa queixa com a mãe, não sei o que com a mãe, mas a nossa mãe do céu é perfeitíssima, Nossa Senhora. E enfraquecendo o pai e a mãe no mundo, eles queriam enfraquecer o pai e a mãe do céu. Atingir a Deus. No final, o objetivo inteiro do demônio é só esse, destruir a relação entre o homem e Deus. Então coloca a mulher ou o homem no lugar, né? O parceiro no lugar. Então, depois traz tudo isso para sexo. Quando você fala de amor, a pessoa fala amor, mas amar, já pensa a pessoa na cama. Vai só poluindo a cabeça do indivíduo, né? E além disso, faz toda essa confusão da gente contra pai, contra a mãe, contra a autoridade, né? De tal forma que você, assim, a autoridade do grupo, os jovens não questionam, mas se o pai resolveu exercer a autoridade dele ou a mãe, pronto, opa, como assim? Tá certo? Então, primeiro a Deus. Depois, pode ver que nos mandamentos, primeiro mandamento, honrar, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você chega no quarto mandamento, honrar pai e mãe, mas primeiro, os 3 primeiros mandamentos é para Deus. Sim, aí nós temos esse detalhe. Acontece também que nós estamos falando de pais e mães que estão no caminho do Senhor. É claro, porque lembra, primeiro é preciso obedecer a Deus, depois aos homens. Então não posso obedecer meu pai e minha mãe se eles são contra Deus. Não posso. Estão me mandando fazer coisas que são contra Deus. Eu não posso obedecer. Na nossa confissão, que nós temos lá o exame de consciência, inclusive no manual da igreja doméstica, lá está escrito justamente isso. Obedeci meu pai e minha mãe em coisas que são contra a fé. Bom, eu devo obediência a meu pai e minha mãe porque eles estão na terra, Deus os deixou para tomar conta de mim. Maravilha. Então devemos obediência ao pai e à mãe, certo? Independente se tiver um berço de ouro ou um berço de palha, dependendo da condição deles, até do interesse mesmo, tá certo? Mas aí o seu pai ou a sua mãe resolve levar você para uma seita, é claro que você não vai.
Se tiver idade já para não ir, é óbvio que você não vai, porque aí o seu pai ou a sua mãe estão desobedecendo a Deus. Todo mundo tinha que obedecer a Deus e eles estão desobedecendo a Deus. E você não vai desobedecer a Deus por obediência aos homens. É o que acontece com a igreja. Igreja falsa, igreja bergoliana. Teoricamente, nós deveríamos obedecer do clero, mas qual clero? Qual clero? Aquele da Pachamama? Não, não podemos obedecer do clero da Pachamama. O clero que participou do golpe contra o Papa Bento XVI está excomungado e não é mais clero? Obviamente, não posso obedecer a essas pessoas. Bom, então, primeiro é preciso obedecer a Deus, depois aos homens. E quem foi que ensinou isso daí? Nosso primeiro Papa, São Pedro. Quando mandaram a ele, lá no Sinédrio, prenderam ele em São João e disseram, não falem mais desse Jesus. E ele respondeu, é preciso obedecer primeiro a Deus, depois aos homens. Deus mandou. O Senhor mandou que eles pregassem a palavra, o Evangelho. Eles têm que obedecer, sinto muito. Ali o clero não estava fazendo a parte dele, estava contra Deus, estava contra Jesus. Quem diria que 2000 anos depois nós íamos assistir a mesma coisa? Só que lá eles não tinham Pachamama, né? Pelo menos isso. Mas estavam contra o Filho de Deus, mataram o Filho de Deus. Como obedecer a essas pessoas que estão contra o Filho de Deus e contra Deus? Impossível. A mesma coisa hoje. Claro que daí muito padre pega esse catecismo aqui e bate essas ideias, mas esse catecismo é de 100 anos atrás. Maravilhoso, ele continua válido. Professor, o senhor está dizendo que essa cláusula, essa pergunta a respeito do respeito com o clero foi cancelada? O senhor está cancelando? Não, eu não estou cancelando nada. Quem sou eu, ô pobre de mim? Eu não estou cancelando nada, eles se cancelaram. Porque é para obedecer o clero. Que clero? Não tem clero, então não dá para obedecer o que não tem. Tem gente aí que está em seita bergoliana, que está com a Pachamama, enfim, etc, etc. Tá certo? Então veja, é preciso amar primeiro a Deus. O que é que a sociedade moderna está tendo? Amando aos homens, colocando os homens no lugar de Deus. Então coloca a namorada, o namorado, o marido, a esposa, muitas vezes a amante, o amante, né? Coloca o jogador de futebol, coloca aí o padre mito, tem vários, coloca, enfim, o que fala em línguas no lugar de Deus, coloca aquele outro líder da seita religiosa lá, coloca o Dalai Lama, nossa, que homem maravilhoso, né? Maravilhoso, então, pedófilo. Manda a criança beijar ele na boca e depois chupar a língua dele, pedófilo. E agora tem escândalo que ele está escondendo aí pedofilia de monges budistas que estão abaixo dele, que ele está tomando conta e ele está escondendo. Mas por que será, hein? Bom, está entendendo? Vai colocando os homens no lugar de Deus. Por quê? Qual é o esquema? Bom, primeiro tirar Deus da jogada, claro. Você já desrespeitou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não ama a Deus sobre todas as coisas, já começou errado. Agora, a segunda coisa é colocar os homens no lugar. Por quê? O anticristo é o quê? O que é que o anticristo é? Um homem, gente. Tudo preparando para o anticristo. Faz tempo que eles estão aí fazendo isso. Faz tempo. Fala assim, professor, mas o senhor está exagerando. Um cara lá no século XIX está preparando o anticristo no século XXI. É óbvio que ele vai morrer e nem vai ver isso. Então, mas o demônio não morre, não é mesmo? E o que ele está preparando desde então é isso. Faz tempo. Então entenda, amar a Deus sobre todas as coisas. Professor, eu não consigo. Trabalhe isso, peça ao Espírito Santo o dom e a graça de amar a Deus acima de todas as coisas, de aprender a amar a Deus como seu Pai. E dizia Santo Agostinho que ninguém ama aquilo que não conhece a quem não conhece. Louca daquelas meninas que pegam uma foto antigamente, né? Agora tem internet. Pegava a foto do artista numa revista amiga da vida e eu amo ele. Você nem sabe quem é a pessoa que você está falando. Nada, só aquela coisa assim, adolescente, né? Mas não se ama quem não se conhece. Amar de verdade, amor verdadeiro, não se ama quem não se conhece. Então, por isso, nós estamos aqui 4 vezes por dia rezando a liturgia das horas para conhecer mais o nosso Deus. E quanto mais você conhece o nosso Deus, mais você o ama. Leia o livro da Beata Ana Catarina Emériti, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro. Você vai ver o tamanho do amor de Jesus por você a cada página. Se você não terminar aquele livro amando a Jesus muito mais que você ama hoje, eu vou contar para você, olha, duvido. Aí você lê de novo, né? Você fala assim, bom, a primeira vez eu li a história, agora eu vou ver o amor de Jesus, porque na primeira história estava emocionante.
Aí você tem que ler de novo, porque na primeira vez a história é emocionante, pode ser que passe pelos seus olhos os acontecimentos, os detalhes que ela fala, e você não consiga perceber, envolvido na história que ela está contando, os fatos históricos que ela conta, pode ser que você não veja o amor do Senhor. Hora de ler a segunda vez, procurando o amor do Senhor no livro, você vai encontrar a cada página. Certo? Vamos continuar aqui. O que quer dizer amar a Deus com todo o nosso coração? Amar a Deus com o nosso coração quer dizer consagrar-lhe todos os nossos afetos. O que quer dizer amar a Deus com toda a nossa mente? Amar a Deus com toda a nossa mente quer dizer dirigir para Ele os nossos pensamentos. Então, o Senhor é o começo e o fim, tem que ser o começo e o fim de tudo. Do nosso dia, da nossa vida, o começo e o fim de tudo. Tudo que fazemos, falamos, tem que ser para Ele. Vem dEle e tem que voltar para Ele. Tá certo? Tudo que a gente está realizando no dia a dia. Por isso a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque quando você está na rua, você é um representante. Olha, hoje mesmo aconteceu uma história do indivíduo que é evangélico, tá certo? Ele e a esposa dele, todo dia à noite eles estão na igreja. Todo dia, tá certo? Uma pessoa que ele é pedreiro, na verdade ele é empreiteiro, a mulher dele trabalha num escritório de contabilidade, ganha um dinheiro, tá certo? E ele tem orgulho de dizer que é evangélico, está querendo ser pastor, claro, tá certo? E está lá, se ele não está no trabalho, ele está na igreja. E alugou uma casa. E ficou lá o tempo do contrato, lá 30 meses na casa. Quando ele saiu, estava um monte de coisa destruída e ele não assumiu responsabilidade nenhuma e se mandou. Qual foi o testemunho que ele deu? Qual foi o testemunho de religião que ele deu diante dos homens e de Deus? Qual foi? Safado, vivaldino, vigarista, mal intencionado, desonesto. Aí a gente fala assim, é isso que é ser evangélico? A sua igreja é assim? Deus me livre de ir na tua igreja, caia fora. Você olha só o seu tipo, você quer ser pastor, sei, para dar o golpe nas pessoas, né? Olha o tipo que você é. Mas só que com a gente é a mesma coisa. Que tipo de testemunho nós damos no mundo? Que tipo de testemunho de seguidores de Cristo nós damos no mundo? O cara diz que é evangélico, portanto segue o evangelho. Não tem nada disso que ele fez no evangelho, é tudo o contrário. Agora, e nós, qual é o exemplo que nós estamos dando de seguidores de Cristo para o mundo, de igreja remanescente, de igreja doméstica? Qual é o exemplo? Qual é a nossa conduta? As nossas palavras? Vigie-se mais, preste atenção, se ouça mais. Preste atenção nas suas conversas, no que você escreve na internet, fala para os outros, pensa, e vê se isso aí está condizente com Deus. Faz essa pergunta para você. Se Jesus estivesse aqui agora, será que ele aprovaria o que eu estou falando ou fazendo? Porque ele está. Ele está com você. O que Jesus diria se ele visse tudo isso que eu estou fazendo aqui agora? Tudo bem. E quer dizer amar a Deus com toda a nossa alma. Amar a Deus com toda a nossa alma, consagrar-lhe o uso de todas as potências da nossa alma. Que quer dizer amar a Deus com todas as nossas forças. Amar a Deus com todas as nossas forças quer dizer esforçar-se por crescer cada vez mais no amor dele e proceder de maneira que todas as nossas ações tenham por motivo e por fim o amor e o desejo de lhe agradar. Então, viver com Deus, por Deus e para Deus em tudo que você faz. Professor, estou lavando louça lá, professor, não tem coisa chata? Eu não gosto de lavar louça, né? Quem gosta aí? Levanta a mão. Alguém gosta de lavar louça? Me realizo na hora de lavar a louça. Eu não conheço nenhuma cozinheira assim que gosta de lavar louça. Todas gostam de cozinhar, mas a louça é aquele mal necessário. Fazer o quê, né? E aí o senhor fala que lavar a louça tem que estar assim, oferecendo a Deus. Então, oferece seu sacrifício, você não gosta, né? Então faz com amor a Deus. Você, Senhor, eu odeio isso daqui, Senhor, mas eu vou fazer e vou oferecer para o Senhor meu sacrifício. Porque eu não gosto mesmo. Se gostasse, né? Mas eu não gosto. Então, bom motivo, um bom momento e uma boa oportunidade para você oferecer seu sacrifício a Deus. Está vendo? Como nessas pequenas coisas da nossa vida, me lembra de Santa Teresinha com a pequena via. Nessas pequenas coisas da nossa vida, a gente tem muito a oferecer a Deus e que a gente não percebe. É melhor fechar lá, professora, porque já tem 2 abelhinhas aqui ou coisa parecida, vieram ouvir a palavra, isso. Mas só que se vocês vierem na frente do celular, não vai ser uma coisa legal. Muito bem. Por que devemos amar o próximo? Devemos amar o próximo por amor de Deus, porque ele o manda e porque todo e qualquer homem é a imagem de Deus.
criado por Deus para ser imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Somos obrigados a amar também os inimigos? Isso é nevrálgico, né? Sim, somos também obrigados a amar os inimigos, porque também eles são nossos próximos e porque Jesus Cristo o mandou expressamente. Jesus não deu uma dica, Jesus não deu assim uma indireta, ele falou que era para amar os inimigos, rezar por eles, perdoar os inimigos, rezar por eles e amá-los. Eu não consigo amar meus inimigos, professor. Por enquanto você não consegue, você vai chegar lá. Com a graça de Deus, do Espírito Santo, Nossa Senhora aí, derramando graças sobre você, se você pede essa graça também, né? E também seu anjo da guarda junto com você, você vai chegar lá. Mas primeiro, como você não chegou ainda, você faça assim, você primeiro perdoa, mesmo. Não comece a dialogar com você mesmo, assim do tipo, bom, mas eu vou perdoar aquilo que ele me fez, aquilo também, porque ele fez assim, assim, assado, aconteceu tal coisa, eu nem merecia. Eu falei, você já começou perdendo, se você fizer isso, você não vai perdoar ninguém. Vai perdoar porque Deus manda. Senhor, em atenção à vossa palavra, eu quero perdoar essa pessoa, Senhor. Não seja por minha causa que essa pessoa vai ser condenada, mas Maria, um Pai Nosso e um Glória. Toda vez que o demônio lembrar você do seu inimigo, ou toda vez que o próprio inimigo teu te lembrar dele, né? Porque tem uns que não deixam a gente esquecer, não é mesmo? Reze por ele, pela conversão dele. E reze para perdoá-lo. E tire do seu coração qualquer coisa. Renuncio à mágoa, renuncio a todo o ódio, tudo que eu tenho de ruim contra essa pessoa. Tá certo que fez muito mal para mim, mas renuncio. Eu renuncio, não quero saber de nada disso aí mais, não quero nem pensar. Renuncio, demônio, cai fora. E, além de tudo, quero Maria, Pai Nosso e Glória. Rezo por ele para a conversão dele. Um dia, depois que você passar por essa fase, o Senhor vai te dar a graça de você entender mais ainda por que é que você deve amar seus inimigos. Na verdade, são todos eles escada nossa para o céu. Saiba disso. Cada inimigo seu é um degrau para você subir para o céu, a mais para você subir na sua escada para o céu. Parou para pensar nisso? Não, né? Mas é porque eles te fazem sofrer e o sofrimento a gente oferece ao Senhor, né? Oferece a Nossa Senhora para levar para Jesus pela conversão dos pecadores, pelas almas do purgatório. Só aí você já está ajudando um monte de gente, gerando mérito para você mesmo, viu? Sem aquele inimigo seu, talvez você não tivesse isso. Se você não tivesse inimigos, tá vendo? Aí começa a desvendar o véu de por que a gente tem que amar os nossos inimigos e por que quando Jesus manda tem todo sentido do mundo. Segundo, porque você odiar uma pessoa faz muito mal para você, mas para a pessoa não faz mal nenhum. Portanto, você só está se estragando, você só está adoecendo e você só está se torturando. Você ficar revivendo aquela mesma situação milhares de vezes, você só está se torturando e fazendo mal para você mesmo. Seu inimigo já não precisa fazer mais nada. Você faz contra você mesmo, você próprio faz. Tá? Então, primeiro ele te prejudicou, agora você se prejudica lembrando dele e passando nervoso por tudo aquilo que ele fez por você. Não é fácil. Perdoar os inimigos é fácil? Eu falei isso, o Senhor falou isso? Não. Ninguém disse que é fácil, mas é necessário para obedecer. E essa é a graça do negócio. Esse aí é o mérito que você ganha, porque não é fácil e você vai se esforçar por obediência a Deus. O que quer dizer amar ao próximo como a nós mesmos? Amar ao próximo como a nós mesmos quer dizer desejar-lhe e fazer-lhe tanto quanto pudermos todo o bem que devemos desejar para nós mesmos e não lhe desejar nem fazer mal algum. Então, se você puder ajudar, você ajuda, atrapalhar nunca, mesmo que seja o seu pior inimigo. Se dá para ajudar, estenda a mão e ajude, desde que você não se prejudique com isso. Claro, prudência sempre, porque tem os aproveitadores. Mas nunca levantar a mão para atrapalhar, ou o pé, né? Em determinada situação. Se o jeito está no chão, você dá uma bica nele no chão, né? Nunca isso. Se você puder ajudar, se tiver uma palavra certa para falar, fale. Se é uma palavra que vai atrapalhar, não diga nada. Não seja você a causa dessa pessoa piorar na vida mais do que ela já está ruim, porque aí você piora junto. Né? Amar ao próximo como a nós mesmos. Não fazer para o próximo o que a gente não quer que faça para a gente. Isso era uma máxima judaica, mas vamos para a máxima cristã. Faça para o outro o que você quer que faça para você. Assim que Jesus ensinou. Faça para o próximo o que você quer que faça para você. Fica fácil daí você entender aquilo que você não pode fazer. É só você se colocar na situação.
Nessa situação, eu gostaria que fizesse para mim a mesma coisa? Não, então parou. A base é essa aí. O que quer dizer amém? Quando amamos a nós mesmos retamente, amamos retamente a nós mesmos quando procuramos servir a Deus e depositar nele toda a felicidade. Então, Deus sendo a fonte de toda a nossa alegria e ninguém mais. Em primeiro lugar, o Senhor. E aí as coisas e as pessoas que Ele nos dá no decorrer aí da nossa passagem pela terra, né? Nesse caminho de conversão. Agora, amar a nós mesmos retamente não quer dizer, bom, eu me amo, quero me contentar, então eu quero simplesmente me satisfazer, eu quero assim que tudo seja para o meu prazer. Então eu quero estar feliz, eu quero ser, não interessa a tristeza dos outros, não interessa o prejuízo dos outros. Se eu me der bem, estou bem na fita, não me interessa a vida dos outros, o que acontece com eles. Eu tenho que ser feliz, eu tenho que me dar bem. Eu tenho que ser satisfeito em todas as minhas necessidades e aspirações. Eu. Pronto. Então, prejuízo para os outros, prejudica as pessoas, atrapalha a vida dos outros, dá prejuízo financeiro, emocional, etc. Por quê? Porque não interessa a dor dos outros, interessa que eu não passe dor. É o meu lado que interessa. De que lado você está? Estou do meu lado. Tem uma cena do filme antigo, preto e branco, de Santa Joana d'Arc. Ela é presa, né? E aí, então, a certa altura do campeonato, o bispo, lá no processo que vai acabar julgando a culpada, né? Ele simplesmente diz para o indivíduo lá que está acusando essa Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, peraí, de que lado você está? Ele falou, eu estou do mesmo lado que todos vocês, eu estou do meu lado. Ou seja, cada um de vocês está do seu lado. Você não está do seu lado? Você não está do seu lado? Eu também estou do meu lado, eu quero ver meu interesse. Não interessa seu. Aí ele fala, só essa aí é que vê as coisas de Deus, que vê outras coisas. Ela não vê o interesse dela, só ela. Mas ela é a parte. Nós não, a gente vê cada um do nosso lado. O egoísmo, né? É o egoísmo, aquela coisa de colocar-se no centro. Não é isso que é amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, não é isso. Agora pega essa medida aí e vai amar ao próximo como essa pessoa acha que se ama a si mesmo. Aí não vai bater, né? Porque é tudo para ela, nada para os outros. Ela vai fazer isso para o outro, como que ela vai fazer isso? Não vai dar certo. Então isso é errado. Isso é errado. Por isso que amar retamente, nos amar retamente diante de Deus. Vamos terminar. Como se perde a caridade? Perde-se a caridade com qualquer pecado mortal. Qualquer pecado mortal. Como recuperamos a caridade? Recuperamos a caridade fazendo atos de amor a Deus, nos arrependendo e nos confessando bem. Pronto. É assim que se recupera. Você está longe de Deus, pronto, perdeu tudo. Então vamos voltar a Deus, que nos acolhe como o pai do filho pródigo. Certo, gente? Então foi uma catequese densa hoje, mas muito completa também. Espero que você tenha aí aproveitado bem.